Entra no teu. Esse que eu fico puto da vida. Verdade aqui. Agora não sei se tá no ar. Entra lá, vê se tá na prévia no teu Facebook. Tá sendo no ar, Não tá? não vai lá já. Acho que sim. Não, tá baixado, mano. Não, mexe aí. Entra no teu Facebook. Muito boa noite, amigos web ouvintes. Boa noite, Thiago Marques. Esse é o programa Resumo Esportivo, no seu boletim de número 7, para falar para você dos esportes, né, profissionais. Vamos falar também bastante do nosso esporte local aqui de Jataizinho, né? O esporte do futebol suíço aberto, categoria livre, que está rolando. Boa noite, Thiagão. Muito boa noite, Wagner Moreno. Boa noite a você que também passa a partir de agora acompanhando aqui nossa live ao vivo do Resumo Esportivo, para ficar muito bem informado a partir de agora comigo e o Wagner Moreno aqui do meu lado, já com muitas informações para você. Então, vamos começar com as curiosidades, né, Thiago Marques? Fechou, bateram o martelo, dispensaram o Rogério Ceni e já tem novo treinador do São Paulo ou ainda não? Já foi anunciado o novo treinador de São Paulo pelo presidente Leco. Aliás, ele anunciou, mas de forma muito amadora, né? Anunciou via Twitter. A dispensa também já foi muito amadora, né? Oi? A dispensa do Rogério também foi coisa vergonhosa, foi, né? E ele fez um comunicado, acho que foi ontem, né? No São Paulo, jogando toda a culpa do fracasso da equipe do São Paulo, das derrotas, empates, enfim, o mau momento vivido pelo São Paulo, tudo em cima do Rogério, né? Isentando a culpa da diretoria nos problemas que tem na equipe do São Paulo, né? Na verdade ele tostou, né, hoje. Mas na hora de informar o novo treinador do São Paulo, ele acabou usando o Twitter. Não chamou a imprensa para poder divulgar, né? Se valeu do Twitter, então confirmado, Dorival, ex-Santos, assume o São Paulo. Já sabe alguma coisa? Ou só especulação? Ainda vão sentar para conversar? Já está fechado. Na verdade, as duas partes já haviam se reunido ontem, né? Já tiveram uma reunião ontem. E a promessa do presidente do São Paulo pro Dorival seria que nenhum jogador mais do elenco do São Paulo seria negociado, né? Então o Leco se fez disso para poder também motivar, né, o fechamento aí do contrato com o Dorival Júnior, ex-treinador do Santos, que não comandará o elenco do São Paulo, né, nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, devido a um problema de saúde com a mulher do Dorival Júnior, que não sei se já fez ou se vai fazer ainda uma cirurgia, né? Tem todo o processo de recuperação e ele estará ao lado da mulher, portanto não estará no banco comandando a equipe do São Paulo contra o Santos. O Pintado, que já deve estar comandando já os treinamentos, vai sentar no banco, vai ser aí
o treinador para essa partida contra o Santos. Então o Pintado assume aí a equipe interinamente no lugar do Rogério Ceni. Bom, aproveitando, né? Maneira lamentável como foi tratado o Rogério Ceni, tá? O ídolo, o mito da torcida São Paulina, né? Teria que ter respeito, né? Respeito com o profissional. E assim, o teor da entrevista do presidente, o presidente que usou da imagem do Rogério para se eleger no São Paulo, né? Mas o teor do que ele diz, né? Ele praticamente falou assim: não foi o São Paulo que contratou o Rogério Ceni, o Rogério Ceni que se ofereceu para estar treinando o São Paulo, diz estar preparado para treinar o São Paulo, né? E devido a toda a importância, né, do Rogério na história do São Paulo, lamentável a maneira que demitiram o Rogério, né? O Rogério, em todas as entrevistas, falou que por ele não sai. Ele tinha um trabalho iniciado, queria levar esse trabalho até o término do seu contrato, né? Contrato esse que foi rescindido pelo presidente e deixou assim, ficou feia a situação, né? Crítica de muitos torcedores, até de profissionais, Thiago. Por exemplo, eu vi vídeos de Marcelinho, César Sampaio, vários profissionais repudiando a maneira como o presidente do São Paulo tratou o Rogério Ceni. Rogério Ceni, que tem uma história grandiosa dentro desse clube. E vale lembrar também, Thiago, que para você ver, o Rogério, ele tem uma importância para o São Paulo, e ainda mais como treinador do São Paulo, assim como, por exemplo, o Marcos tem para o Palmeiras, o Neto tem para o Corinthians. Quer dizer, não se vê Rogério Ceni trabalhando em outra equipe dentro de São Paulo que não seja o próprio São Paulo. Quer dizer, nunca se imagina um Rogério Ceni técnico do Palmeiras, técnico do Santos. É por isso que muitos veem, eu também vejo dessa forma, que o lugar do Rogério ali dentro do São Paulo, eu também acho que ele deveria permanecer ali, mas é um cargo na diretoria. Para mim, um manager. É um manager, ou então, de repente, até presidente do São Paulo, né? Um diretor de futebol, aquele que sempre visualiza as contratações, que faz as contratações de jogadores aí para o elenco. Eu acho que ele seria muito útil nisso. Agora, como treinador, né, como a gente sabe que o treinador não dura muito no Brasil, né? A vida útil do treinador. Quem imagina o Rogério de repente treinando um Santos, um Corinthians, um Palmeiras? Eu acho que nem mesmo ele. Eu acho que ele consegue ter essa visão, né? Ele treinando essas outras equipes aí que fazem frente ao São Paulo, né? E no histórico, né, brasileiro, mais um atleta de ponta, assim, ex-atleta de ponta que sai pelas portas do fundo do clube que ele tanto ama. Vamos lembrar, né? Tem o Zico era diretor do Flamengo. O Zico praticamente foi banido do Flamengo, o maior ídolo da história do Flamengo, né? E da mesma forma agora nós vemos a maneira que foi tratado o Rogério Ceni. Acho que talvez o momento seria de conversar internamente com o Rogério. Assim: Rogério, vamos fazer o seguinte, não deu certo, não vamos queimar a tua imagem mais do que já está queimada, continue aqui com o grupo, dando o seu apoio, os seus pitáculos, traz um nome de repente de um treinador não tão badalado para tentar assim, pelo menos fazer não ficar feio, né? Ficou feia a situação, acabou queimando a imagem. Ao contrário, ele acabou queimando de vez a imagem do Rogério Ceni, pelo menos tentou fazer isso, denegrindo a imagem, né? Ficou muito feio, ficou horrível. Acho que ficou pior ainda para ele, que não precisava fazer um negócio desse. Agora todo mundo viu que o problema não é de treinador, o problema não é só com jogadores dentro de campo que não rendem, o problema está na diretoria São Paulina, e deixou bem claro isso o presidente do São Paulo com a declaração que ele deu, né? Exatamente. Tiagão, vamos falar um pouco do nosso campeonato de futebol suíço agora. Enquanto isso, você vai preparando aí, eu vou falar, vou repetir a rodada do fim de semana, tá, gente? Enquanto isso, o Thiago já vai posicionar ali no Campeonato Brasileiro da Série B.
para a gente estar comentando os resultados. Houve só 2 partidas ontem e nós vamos estar falando aí dos resultados que ocorreram ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, só um repeteco para vocês, né? Eu já havia falado ontem, mas vamos estar repetindo, né? Nós estamos aí em andamento o Campeonato de Futebol Suíço. Ele é aberto da categoria livre de Jataizinho, né? E tivemos já 3 rodadas, 2 rodadas, né? Vamos ter a 3ª rodada e o campeonato tá bem empolgante. Tem várias equipes de Jataizinho e equipes de outras regiões também vindo e participando, né? Então nós vamos estar aí passando para vocês as rodadas do campeonato agora para esse fim de semana. Deixa eu dar abrir um pouquinho aqui para a gente ter uma visão melhor, né, Thiago? Consegue ver ali, Thiago? Alguma coisa dá pra alguma ver. Coisa, tá, mas vamos botar para o pessoal ver também aqui. Aí, ó, no Estádio Municipal de Nistriker, né, nós temos o campo 1 e o campo 2. Tentamos fazer uma réplica do campo ali, tá, gente? Seria ali os limitados contra o Confiança e também o Sasque contra o San Rafael, é isso? Exatamente. Então, o primeiro jogo no campo 1, né, no sábado, às 15 horas, os limitados contra o Confiança, o Sasque, né, contra o San Rafael. Esse é o primeiro jogo no campo 1, né, primeiro jogo do campo 1 e o segundo jogo do campo 1. No campo 2, Thiago, também no sábado, às 15 horas. No campo 2, vamos ter o Tubarão contra o Autovia e também os Gladiadores contra o Atlético Real. O Atlético Real, deixa eu facilitar para o Thiago, né? Na sequência da competição, no domingo, Thiago, igual o pessoal tá vendo ali, né? Nós temos a partir das 9 horas da manhã. Agora facilitou bem mais. Facilitou bem mais. Vamos ter os Brothers contra a família Chape e também o JP em Sufilme enfrentando os Muchachos. Isso aí. Não, acho que você pulou toda a associação. Eu tô pulando toda. É que na nossa tabela. É que na verdade aqui tirar a tabela aqui, não é que eu pulei, é que eu tô vendo a outra. Exato, não, vai. Repete do início aí, Thiago. Vamos abaixo, a gente vai lá pra cima. Vai do início aí, Thiago, vai lá. Ó, vamos ter então no estádio municipal no domingo, vamos ter o MS Futebol Clube Jataizinho enfrentando os Sedentários. Vamos ter também o MCG enfrentando o Red Bull e ainda o PSR Amigos do Jairo enfrentando o Lendários. Vamos ter também aqui o Grêmio Terra Bonita enfrentando a Big Informática. Então esses aí são todos os jogos de Jataizinho do Estádio Municipal, isso no domingo, tá? Então no domingo nós teremos o PSR Amigos do Jairo contra os Lendários, o Grêmio Terra Bonita contra a Big Informática, né? O jogo do campo 2. No campo 1 teremos o MSF Jataizinho e Sedentários, o MSG contra o Red Bull. Já no campo da associação, no sábado, Thiago... Já na associação aí sim, vamos ter aqui os Brothers enfrentando a família Chape e também o JP Insufilme enfrentando os Muchachos. Esse é o do domingo, né? O do sábado é o primeiro lá em cima, Thiago. Sim, eu tô... É que... é um pouco... É muito... É que meio complicado aqui, tem que começar lá embaixo, tem que voltar lá em cima de novo, né? Então vamos lá então, em jogos do sábado, portanto, da associação, o Camorra contra o Acemuja e ainda Gaviões da Vila contra o Elite Jataí. Então esses são os jogos do sábado no campo da associação. No vídeo aí você está vendo esses jogos em vermelho são os jogos da associação. Então do sábado é o Camorra e a Acemuja, Gaviões da Vila contra Elite Jataí, início às 15 horas o primeiro jogo. No domingo, né, os jogos da Associação de Servidores, os Brothers contra a família Chape, JP Insufilme contra os Muchachos, né? Então essas são as rodadas. Já a gente vai falar de novo dessas rodadas. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, né, Tiagão?
Vamos lá no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Campeonato da Brasileiro Série B. da Série B, que ontem conseguiram Rapaz, ressuscitar um morto, né? Não, conseguiram ressuscitar um morto ontem. Mordi a língua. Por que mordeu a Consegui morder a língua, porque eu falei que o Náutico não ia ganhar de ninguém. língua? Conseguiu a façanha ontem. Conseguiu a façanha. Ressuscitaram o morto. Ressuscitaram o Náutico aí, colocaram o Náutico. Colocaram, quer dizer, eu acho que não vai muito longe ainda, né? Mordi só um pedacinho da língua, mas vai com os resultados, Thiago. O Náutico acabou vencendo a equipe do ABC na casa do ABC, né? Olha o Náutico fazendo bonito fora de casa, e venceu por 1-0. E também tivemos outra partida, essa que interessa muito mais pra gente aqui da região, né? Nós que somos torcedores do Londrina, nós que acompanhamos mais de perto aqui a equipe Alves Celeste. O Londrina acabou fora de casa ontem, vencendo por 2-1 a equipe do Paysandu, o Papão da Curuzu, né? Jogando lá no Pará, acabou vencendo esse jogo aqui por 2-1. Campo do Curuçu, né? Curuçu. E um jogo onde houve 2 golaços de falta, né? O gol de empate do Paysandu, uma cobrança magistral no ângulo do goleiro. E o gol da vantagem do Londrina. Aliás, nós tivemos Aliás, nós tivemos também nessa partida até pênalti perdido, né? Pela equipe do Paysandu, que acabou batendo no travessão, né? Bateu na parte de cima da trave ali. E por pouco aí, então, o Londrina não sofre. Como diz, balançar a balaústra do gol do Londrina. Por pouco aí não sai de lá com um empate, né? Então aí a equipe do Papão, né? Também fazendo um campeonato. Eu esperava mais do Paysandu. A gente sempre espera mais de equipes que são acostumadas a estar frequentando sempre a fase principal, né? A série principal do campeonato. E o Papão aí foi decepcionante. Bom, Campeonato Brasileiro, eu estou tentando achar aqui a classificação. Opa, achei. O Guarani continua líder com 22 pontos. Na segunda colocação, o Juventude também 22. O América tem 19. 19 também para o Vila Nova na quarta colocação. Quinta colocação vem o Inter com 17. Logo a seguir o CRB com 16. Paraná também com 16. E Londrina agora na oitava colocação também com 16 pontos. Lá embaixo continuou o Náutico, né, agora com 5 pontos. Tinha 2, somou uma vitória, mais 3 pontos aí, então 5 pontos. O Luverdense tem 12 pontos, ABC 12 pontos e com 12 pontos também Figueirense. Esses são os 4 últimos. E o Paysandu, né, na 16ª colocação com 13 pontos, um pontinho acima da zona do rebaixamento. Chato pro Paysandu, né? Bom pro Londrina, né, Thiago? Mas chato pro Paysandu. Thiago, algum comentário sobre o jogo? Você que já falou que teve pênalti perdido. Então, eu não acompanhei o jogo ontem, Não, mas eu estava vendo os lances hoje, os gols. E o Macarrão? Inclusive teve gol do Macarrão. Foi você que inventou, viu? Não teve Macarrão ontem, não, Thiago? Foi? Não teve Macarrão? Não foi Macarrão. Aliás, Macarrão em plena terça-feira. Quentinho, cara. Macarrão é pra segunda, não, pra domingo, né? Pra domingo? Pra domingo. Thiagão. Thiagão falou assim, hoje estou recebendo visita, falou assim, o Macarrão vai comer sorto ali. Mas tudo não, bem. ontem foi dia de Jabá. Foi dia de Jabá, né? Dia de Jabá. Surpresa pra você do Londrina aí ou não, Thiago? Olha, é difícil, né? É complicado vencer o Paysandu jogando lá no Pará, né? O Londrina conseguiu essa façanha. Que bom, né? Que bom pro Londrina, porque o desempenho dentro de casa pro Londrina, todo mundo já viu que continua sendo o mesmo desempenho do ano passado, né? Pífio, né? Para não dizer que horroroso o desempenho do Londrina dentro de casa. Então, para quem não conquista pontos dentro de casa, o negócio é fazer de tudo para conquistar fora. E o Londrina fez aí a lição de casa, pelo menos nessa partida contra o Paysandu, né? Inclusive teve até gol de artilheiro. O gol de artilheiro do campeonato, deixando mais um, né? Na competição, o Jonatas Belus, né? Que marcou, acho que o primeiro gol da equipe. O primeiro gol, o primeiro, né? O segundo gol foi um golaço de falta. Então, até que eu tô vendo, Diário do Grande ABC, jornal muito famoso lá no ABC Paulista, né? Tá em jogo tenso na noite dessa terça-feira, com 2 expulsões, o Londrina conseguiu 3 importantes pontos fora de casa, diante do Paysandu,
time paranaense venceu por 2-1 em pleno estádio da Curuçu, em Belém, na abertura da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Clube do Pará segue com 13 pontos e agora exibe uma série de 8 jogos sem vitórias. Tá difícil, hein? 8 jogos sem vitórias, ficou complicado pra caramba. Já o Londrina, que não vencia as 6 partidas, subiu para a 8ª colocação com 16 pontos. Os dois times demoraram para engrenar, e a primeira parte do jogo teve poucas chances de gols e muitas faltas no meio campo. Somente aos 18 minutos saiu uma finalização após cobrança de escanteio de Ayrton. Renato Augusto, que não é que era do Corinthians nem da seleção, né? Subiu mais que o marcador e cabeceou ao lado do gol do Londrina. Na única vez que chegou com mais força ao ataque, o time paranaense conseguiu o gol. Aos 40 minutos, o Ellison puxou o contra-ataque desde o meio campo e tocou para Jonatas Belusso dentro da área. O centroavante dominou, olhou o goleiro e chutou no canto para balançar as redes. Então isso aí no caso, um pouco do jogo do Londrina, né? O empate esfriou o jogo novamente. Aos 28 minutos, o zagueiro Perema levou o segundo cartão amarelo e deixou o Paysandu com um jogador a menos. O Londrina se aproveitou e fez mais um gol. Aos 31 minutos, Jumar mostrou muita categoria e força. Que força, hein? Foi uma paulada, rapaz. E o gol do Paysandu, né, foi aos 11 minutos, uma cobrança de falta muito legal mesmo do Ayrton. Será que é aquele Ayrton que foi do Londrina, que foi do Palmeiras Curitiba, também, né? Jogando no Palmeiras. O jeito dele pegar na bola, pelo que eu vi lá na cobrança, pra mim, olha, é muito parecido com a batida daquele Ayrton que passou pelo Londrina, depois jogou no Palmeiras. Tiago, acho que hoje nós não fizemos a lição de casa, né? Pesquisar aí com os jogadores pra gente saber. Se eu não me engano, é o Ayrton que era do Londrina, que foi do Londrina. Eu também acho. E foi do Palmeiras, foi também do Curitiba, que teve uma grande passagem aqui, fazia muitos gols pelo Londrina, viu, Thiago? Bom, Thiago. Grande cobrador de faltas, né? Grande cobrador de faltas. Hoje nós temos sequência da Copa do Brasil. Não, Libertadores. Copa Libertadores de América. Hoje nós temos Libertadores e o Palmeiras, que joga hoje fora de casa, vai jogar lá no Equador contra o bom time até do Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras tem de última hora uma baixa para esse jogo, viu? Trata-se nada mais, nada menos do que um dos melhores jogadores da equipe, o venezuelano Guerra. Nossa, exatamente. Tá jogando muito. Então, mas triste informação para ele, que teve que voltar às pressas para o Brasil, né? Filho do Guerra é internado após se afogar em São Paulo. Meia não pega o Barcelona. O filho mais novo do meia, Alejandro Guerra, Asael, foi internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo nesta quarta-feira, dia 5. A criança de 3 anos se afogou na piscina da casa do bairro residencial de Alphaville, em Barueri, Grande São Paulo, durante uma festa, e foi resgatado pelo 18º Corpo de Bombeiros da cidade. Procurado pelo Wall Sport, a assessoria do Hospital Albert Einstein confirmou que Asael está internado, mas não deu mais detalhes sobre o estado de saúde. O Palmeiras informou que o estado de saúde da criança é estável e ela segue sob cuidados médicos. O Palmeiras informou que Guerra vai voltar às pressas para São Paulo e não atuará contra o Barcelona de Guayaquil. Guerra estava com os companheiros no Equador nesta quarta-feira, a partir das 21h45 de Brasília. Aliás, para essa partida das 21h45, horário de Brasília. O horário do jogo de hoje, né? O Palmeiras enfrenta o Barcelona pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O venezuelano chegou ao Palmeiras no início deste ano. Ele foi contratado junto ao Atlético Nacional da Colômbia. Depois
de ser eleito o melhor meia da Libertadores de 2016. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que o filho do atleta Alejandro Guerra sofreu um acidente doméstico nesta quarta-feira, dia 5. O estado da criança é estável e ela segue sobre cuidados médicos. O clube está prestando todo o auxílio necessário para o meia e sua família. O jogador não entrará em campo contra o Barcelona lá no Equador. Então, tá aí notícia, essa baixa aí, esse acidente lamentável que aconteceu com o filho do Guerra aqui no Brasil, enquanto ele estava lá se preparando para entrar em campo já contra o Barcelona, né? Agora está voltando as peças para cá, para ficar ao lado do filho, né? Tá certo ele, né? Tá certo ele, e nós aqui do Resumo Esportivo, né, pedimos aí que Deus esteja abençoando, né, esse garoto, né, e que nada de grave assim aconteça com ele, né? Que ele consiga ter uma boa recuperação, né, que logo esteja aí novamente no convívio do seu lar junto com a sua família, né, que apenas foi um susto. Se Deus quiser, isso aí vai ser apenas um susto, né, e ele vai estar aí dando muitas alegrias para o seu pai. Thiago, a rodada Vamos passar então a rodada completa da Libertadores, que começa para os brasileiros, né? Começou ontem, né? Com Aliás, começou ontem a Libertadores, no caso, né? Começou ontem a Libertadores, já teve brasileiro em campo, brasileiro que fez aí a sua parte, o Grêmio, né? Que venceu o Godoy Cruz fora de casa por 1-0. Tivemos também aqui o River Plate, que também fora de casa fez aí o resultado contra aquele time conhecido do Vaguinho de todos os corintianos, né? O Guarani do Paraguai. Lembra alguma coisa essa equipe aqui? Se lembro. Lembra muito bem, né? Lembra demais. Então, hoje prossegue a rodada da Libertadores com o Atlético Paranaense recebendo lá na Vila Capanema, estádio do Paraná Clube. O Atlético Paranaense que cedeu o estádio aí para um torneio de vôlei, né? Não pode utilizar aí o estádio. Também foi vetado por Pereira pelo Coritiba, então teve que mandar esse jogo contra o Santos hoje. Né? A Superliga de vôlei, né? Aí tá. O Brasil começou bem, né? Começou vencendo o jogo de estreia da Superliga, isso aí é muito legal. Pois fizeram lá uma arena pré-montada ali na Arena da Baixada para a realização. O pessoal reclamou um pouquinho de frio, Thiago. O pessoal que estava. Você já estava frio aqui, imagina aí em Curitiba, né? Reclamou que estava um pouquinho frio lá, mas também no Paraná, né? Sempre faz um friozinho mais ou menos. Mas nós vamos ter então a partida do Atlético Paranaense contra o Santos sendo realizado nesta quarta-feira às 7h15 da noite, portanto daqui a pouquinho a primeira partida, na partida de ida das oitavas de final, então aí na Vila Capanema. Vamos ter aqui um pouquinho mais tarde, às 9h45, aliás, penso eu que deve ser o jogo da TV aberta, né? O jogo entre Barcelona do Equador contra o Palmeiras. E vamos ter também nesse mesmo horário o Jorge Wilstermann contra o Atlético Mineiro. Vamos ter também. Eu gostei tem mais. Tem mais partidos aqui, viu, Vaguinho? Amanhã já prossegue aqui a Liberta com mais jogos. Vamos ter aqui o The Strongest, que vai receber o Lanús. Partida que será realizada às 7h15 da noite. Às 9h45 vamos ter aqui o Nacional do Uruguai enfrentando o Botafogo. O Emelec joga às 9h45 contra o São Lourenço. E vamos ter também aqui só para encerrar, viu? Essas são as partidas aí amanhã, para encerrar então aí a fase, os primeiros jogos, né? Os jogos de ida aí das oitavas de final da Libertadores. Hoje é dia 5, né? Dia 5, o campeonato começa no dia 5, tá começando, né? Já começou ontem com o Grêmio vencendo 1-0 fora de casa, fez a lição de casa. Hoje, daqui a pouquinho, temos o Santos contra o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense contra o Santos. Temos o Barcelona contra o Palmeiras, jogo do horário da televisão. Temos o Atlético Mineiro contra o Jorge Wilstermann.
temos o Stormers contra o Lanús, vários jogos. E um jogaço aqui, ó, Nacional e Botafogo. Rapaz, esse vai ser um jogo muito interessante. Tiagão. Eu também acho que esse jogo aqui do Palmeiras contra o Barcelona, que eu já vi atuando, inclusive eu assisti a partida dele contra o Botafogo na primeira fase da Libertadores, no chave de grupos ainda da Libertadores, é uma equipe boa, viu? Joga bem, não é uma equipe boba não. Então vai vender caro aí uma derrota para a equipe do Palmeiras. E que vai ter um desfalque importante, o Guerra, né? Um dos melhores jogadores Está se apresentando muito bem, né? Infelizmente vai fazer falta aí. Deixa eu dar uma olhada nos recados. Não, tudo. Vou botar aqui a nossa trilha, que já está mudando para outra aqui. Já está mudando. Bom, Tiagão, voltamos é tudo misturado, gente. A gente fala de profissional, fala de amador, fala de tudo junto. O pessoal estava esperando. Campeonato Brasileiro é só no fim de semana. Tem informação, viu? Tá, daqui a pouquinho mais informação. Mas, ô Tiagão, o pessoal quer saber, estão pedindo para nós aqui nas mensagens, né, pelo WhatsApp, eles querem um repeteco do resultado, né? Então vamos passar o resultado do campeonato de futebol suíço, dos jogos do fim de semana. Você passa para nós, Tiagão? Opa, vamos lá então. Resultados então do final de semana aqui, tivemos o Juventude empatando em 1-1 com os Mercenários, o Barcelona vencendo por 7-2 a equipe dos Matchmaster, o JP Insufilme vencendo por 3-1 a equipe dos Brothers, os Muchachos vencendo por 4-2 a equipe do Família Chape, o Tubarão empatando em 0-0 com os Gladiadores, também o Atlético Real empatando em 3-3 com o Aldovia, o Altitude Super Life perdeu jogando contra os Galácticos por 5-0, o Inter Escritório Moreira venceu por 2-1 a equipe do Quedense, e ainda a Família Silva vencendo por 4-1 a equipe do Juventudes Unidas. Juventudes Unidas, é isso mesmo? Eu pensei que eu estava entendendo errado. Na hora que eu li também pensei que eu tinha lido errado. Mas tudo bem. Vamos ter também aqui o Viracopos, nossa, Viracopos, hein? Empatando em 3-3 com a família Maldanado, né? Exato. E também o Laranja Mecânica. VV. O que é VV? VV. É isso mesmo? É isso mesmo. Perdendo o jogo aí para os Hermanos por 2-0. Também o Santa Maria acabou perdendo para o Audax por 3-1. Então, esses aí são os resultados dentro do Campeonato de Futebol Suíço. 2 rodadas realizadas para algumas equipes, outras equipes uma rodada só. E já começa a ficar, como diz Thiago, já o pessoal já. Não, tem um estilo Copa do Mundo, né? Tem umas equipes aí que já tem que ficar pensando aí na real situação, né? A gente vamos tentar colocar aqui a classificação, Thiago. Vamos bem no cantinho aqui, a gente vai para a classificação. Ó, para você ver a classificação, ó. No grupo A, ali no cantinho, nós temos o Juventude com 4 pontos e os Mercenários com 4 pontos, tá? Tá pequenininho ali, eu sei que o Thiago vai ser quase que impossível. Não, quase não, tá impossível. Tá impossível conseguir chegar isso aí. Vamos tentar aqui, vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho, né, Thiago? A gente vai aumentar um pouquinho só. Aí o Thiago vai. Olha lá, Thiago. Aí, rapaz. Então, ó, na chave A, nós temos ali, ó, com 4 pontos, os Mercenários e o Juventude. Já jogaram 2 vezes, uma vitória e um empate, né? Jogaram entre si, empataram. E ambos jogam. Por exemplo, o Barcelona, que tem 3 pontos, ele vai enfrentar na próxima rodada a equipe dos Mercenários. E o Barcelona, como venceu, fez 3 pontos, ele é o jogo da classificação. Uma excelente equipe que vem de Santa Cecília do Pavão e vai brigar bonito aí nessa fase, né, de classificação, já que pega a equipe dos Mercenários. O vencedor já garante aí a sua classificação. Um pouquinho mais folgada a situação do Juventude. Por quê? O Juventude ele vai enfrentar o Match Marcha, Thiago. E o que ocorre?
o Matt Marcha, infelizmente, já perdeu dois jogos, né? Então, chances quase mínimas, né, para o Matt Marcha. Eu tenho que ver o regulamento, se classifica o melhor terceiro, se eu não me engano classifica o melhor terceiro, então a expectativa do Matt Marcha é com uma vitória ser o melhor terceiro. Pulando de série, né, de grupo, no grupo B nós temos o Acemuja e a equipe do Gaviões da Vila, né, um jogo só realizado até agora, e os dois venceram seus adversários, tá? E vão se enfrentar na próxima rodada, né? O Gaviões da Vila vai enfrentar o Elite Jataí, pode aí conseguir a sua classificação, e o Acemuja enfrenta o Camorra. Então situação igual, né? Tá todo mundo vivo nesse grupo que é o grupo B. No grupo C, Tiagão, nós temos ali já a família Chape e os Brothers praticamente fora da competição. Por quê? Realizaram 2 jogos e perderam seus 2 jogos. O Muchacho venceu os Brothers, que eu escrevi Breeders ali, agora que eu vi que está errado, e venceu o Família Chape. E a mesma coisa aconteceu com os Muchachos, né? E o JP seu filme que venceram os 2 jogos. Se eu não me engano, no dia 9 jogam a equipe do JP em seu filme contra os Muchachos aí para definir quem que é o primeiro colocado da chave. Então praticamente aí, salvo alguma coisa que aconteça, né? Praticamente fora de chances na competição a equipe do Brothers e a família Chape, né? Quer dizer, há chance sim, se eles no confronto entre eles sair um ganhador com um saldo até bom de gols para ser um dos melhores terceiro colocado. Já no grupo D, Thiago, nós temos ali o MS Jataizinho, líder absoluto com 3 pontos, e na sequência vem o Red Bull e os Sedentários que empataram, ambos com 1 ponto. Então aí essa chave D ainda está bem viva. Deixa eu aproveitar, né, Thiago? Vamos ver se a gente posiciona melhor aqui para a gente falar das outras chaves. Deixa eu, enquanto a gente, como diz, a gente assovia e chupa cana ao mesmo tempo aqui. Vamos lá. Aí, na chave E, nós temos aí líder, o Amigos do Jairo e a Big Informatic, né? Um jogo, vencer seus jogos. Grêmio Terra Bonita e Lendários aí correndo atrás do prejuízo por enquanto. No grupo F, a equipe do Sasuke e o São Rafael lideram com 3 pontos. A equipe dos Limitados e Confiança 0 pontos. No grupo G, o Tubarão, todo mundo com 1 ponto. Legal, bem equilibrado o grupo G. Tubarão com 1, Gladiadores com 1, Atlético Real com 1 e Autovia com 1. Quer dizer, não houve ganhador, só houve empatador. Cara, eles estão empatando. Tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado. Já no grupo H, o Altitude Super Life não fez pontos. O Galácticos e o Inter Escritório Moreira fizeram 3 pontinhos aí. Dia 15 tem o confronto desses dois, né? Pode definir aí a sua classificação. Voltamos aqui para a imagem. Thiago, alguma novidade nova aí? Thiago está pesquisando as redes sociais, se tem alguma notícia aqui. Tem uma informação aqui que interessa aos corintianos, né? Bom, peraí, daqui a pouquinho. Bom, finalizando aqui, vamos para o grupo I e o J. A família Silva jogou e venceu, é a líder. E na segunda colocação tem o Viracopos e o Família Maldonada, que acabaram empatando, né, os 2 jogos realizados. Uma vitória do Família Silva em cima do Juventude Unidas e o empate aí do Viracopos e do Maldonado. Então nesse grupo aí o Família Silva já deu um passinho bom para a sua classificação. Já no grupo J, o Hermanos e a equipe do Audax, que venceram seus compromissos, deram um passo gigantesco também para a classificação e aguardam aí, né? Vão ter aí a oportunidade de repente na próxima partida, onde eles enfrentam alternadamente os seus adversários, né? Possa aí garantir a classificação. Tiagão, notícia do Corinthians, fala para nós.
O Corinthians já considera a saída de atacante que pertence ao Atlético Mineiro. A possibilidade do atacante Cleiton deixar o Corinthians foi apresentada à diretoria do Clube Paulista em reunião nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava. O Cleiton, ou Cleiton, né? Acho que é Cleiton, né? É Cleiton ou Cleiton? Cleiton aqui, né? Vai sair, é qualquer um. Mas tudo bem. Caso se concretize uma proposta que o agente Jorge Machado deve trazer nos próximos dias, o Corinthians considera que não poderá fazer nada para manter Cleiton ou Cleiton. Você que escolhe aí, ou você que está mais informado sobre ele, do nome certo do jogador aí, né? O nome do atleta pois aí. É. Olha, o jogador que pertence ao Atlético Mineiro está emprestado até dezembro, interessa ao Atalanta da Itália. O clube italiano tem uma proposta em mãos e pode formalizá-las nos próximos dias. Para manter o atacante no elenco, seria necessário desembolsar 13 milhões de reais para manter o atacante de 21 anos no elenco do time paulista. É grana, hein? É grana. O interessante é a idade, né? Um jogador novo, 21 anos. Jogador que cabeceia bem, teve naquela partida contra o Vasco, né? Acabou marcando 2 gols, jogou muito bem. Então são alguns jogadores novos aí que o Corinthians tem, ou por empréstimo, ou por troca, e agora é aquele negócio, né? Todo mundo com medo dessa janela. O Corinthians, assim como muitas outras equipes no Brasil com problemas financeiros, né? E com outros objetivos, o clube ficaria de mãos atadas sem possibilidade de pagar o valor. Além disso, a venda de Cleiton para o futebol europeu é vista com bons olhos pelo Atlético Mineiro. O clube é dono de 50% dos direitos econômicos. Outro ponto que dificulta a manutenção do atleta do Corinthians é o tímido desempenho em campo. Revelação do Figueirense: em 2015 e 2016, o atacante não conseguiu repetir o desempenho no Corinthians, depois de uma passagem também discreta pelo Atlético. Em 11 jogos com a camisa corintiana, ele marcou 2 gols, ambos na vitória por 5-2 sobre o Vasco, já nos minutos finais. Caso deixe o Corinthians rumo ao Atalanta, o empréstimo de Marlone do Atlético Mineiro, que foi parte da negociação da vinda ao Clube Paulista, segue válido até dezembro. É isso aí, são as opções que vão aparecendo, né? No caso, as movimentações aí dos clubes, né? Corinthians, é lógico, é uma equipe que está, de certa forma, assim, rezando para que não tirem mais nenhum jogador dele. Há aí uma grande especulação no atleta Arana, né? O Guilherme Arana está sendo sondado por várias equipes aí, e é um dos destaques, né? Não só do Corinthians, mas hoje ele foi representar também a seleção brasileira, fez um bom campeonato pela seleção brasileira de jovens lá, e as atenções ficou voltadas a ele, e todo mundo reclamando, e o Corinthians com um excelente lateral esquerdo, que é o Arana, um excelente passe, um jogador que como diz, muito habilidoso, o rei das canetas do Campeonato Brasileiro, né? As canetas mais bonitas, os dribles de meia-lua, né? Mais bonito, foram já escolhidos por alguns como o Arana, né? O rei das canetas. Quem vem bobeou acaba tomando o drible mesmo, né? Muito habilidoso, novo, está sendo forte. pretendido, inclusive, por equipes europeias. Chegou até a ser comentado aí que o Barcelona estaria interessado em contratar o Arana. Exato, são várias equipes aí interessadas, e é o medo do Corinthians, né? São essas mexidas aí, Thiago, porque o elenco, ele tá justo. Já é um elenco limitado. É um elenco limitado. Jogadores, então, aí fica e você vê, por exemplo, nós acompanhamos o jogo com o Botafogo mesmo, né? O Corinthians, ele teve a ausência do Romero, que tinha suspensão, aí entrou o Cleison. O Cleison veio da Ponte. Da Ponte, né? o Cleison que veio da Ponte entrou.
entrou o Marquinhos Gabriel. Então, quer dizer, se você olhar assim, o técnico do Corinthians, ele usa os seguintes jogadores: é o Cleison, é o Marquinhos Gabriel, agora o Giovanni Augusto é uma das opções. Aí outra opção que ele tem é a mexida com o Paulo Roberto no meio campo, como volante, e às vezes, né, dependendo do jogo, o próprio Cleiton, Cleiton. Então essa é a minha dúvida até agora, não sei se é Cleiton ou se é Cleiton. O Cleiton aí, eu acho que é Cleiton, que entrou bem, né, em alguns jogos. Então o Corinthians tem 6 nomes, 6 reservas, que são reservas titulares, né? Que é esses nomes que eu citei, que são pessoas que a qualquer momento pode jogar, porque o nível não é muito disparado um do outro. E apesar que a equipe titular do Corinthians também não tem nenhuma. Você tira quem? Por exemplo, o Guilherme Arana, não temos substituto para o Guilherme Arana, né, na ala. O Fagner também é outro que a gente não tem, o Corinthians não tem. Na zaga, o Corinthians. O Pablo, então, aí que não tem Pablo, mesmo. Não tem um dos melhores da posição no Brasil hoje. O que o Corinthians tem? O Corinthians tem hoje, assim, na falta do Fagner, tem o Léo Príncipe, que está machucado, aí joga o Paulo Roberto às vezes, improvisado. Na falta do Arana, o Moisés, que não aproveitou a oportunidade que teve, né, foi mal nos jogos que acabou realizando, né? Ele foi fazer aquele jogo fora do Corinthians lá contra a equipe, como que é o nome da equipe? Patriotas, né? Patriotas, e o Moisés não foi bem, o gol foi nas costas dele, o time abusou das jogadas em cima dele. Na zaga ali o Corinthians ainda suspira um pouco, porque a gente tem o Pedro, né? Zagueiro reserva, que joga muito bem, tem um bom nível, uma boa impulsão. Todas as vezes que se apresentou muito bem. No meio campo também o Corinthians tem alguns jogadores que podem, você pode estar mesclando, né? Mas na parte ali das alas, realmente a perda é muito grande para o Corinthians, né? Então, se perder o Fagner, perder o Arana, fica muito complicada a situação. E a grande estrela do Corinthians, assim, de nome, jogador, acho que faz a bola correr, tem mais qualidade, é o Jadson. Os demais jogadores, né? A Romero é mais voluntarioso, tem sorte, mas é mais no esquema de marcação, não é nenhum, não é nenhum jogador assim, fora do comum. Acho que é por isso que o sucesso do Corinthians até o momento, né? É um time muito homogêneo assim, não tem nenhuma coisa fora do comum, nenhum excepcional jogador. O time do Corinthians parece um time de futebol de botão, né? Onde o Carille coloca as peças ali, ele mostra para os jogadores onde tem que ficar ali. Exatamente, obediência tática. Eles fazem exatamente o que o Carille acaba pedindo para eles, né? Exato. Tiagão, nossa, passamos do nosso tempo limite, né? Passamos 18 minutinhos do nosso tempo limite aí, estamos com 48 minutos de transmissão. Quero agradecer mais uma vez, Tiago, que você está vindo aqui com a gente. Estamos fazendo esse novo formato de programa até a gente definir que a gente vai mudar também de instalações, vamos estar em breve em outro local, né? Pra gente só pra gente não ficar devendo nada, vai lá. Que além de Libertadores hoje, vamos ter também Copa Sul-Americana, viu? Hoje temos rodada aqui da Sul-Americana também. Vamos ter hoje às 21h45 o Palestino enfrentando a equipe do Flamengo. Partida que o Flamengo vai jogar fora. E vamos ter também já amanhã, né, no caso, amanhã vamos ter aqui o segmento da Sul-Americana com o Sport dentro de casa, enfrentando a equipe do Arsenal Sarandi. Então essas partidas aí... os jogos de brasileiro pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana, né? Uma partida hoje, que é a do Flamengo, e a partida aí do Sport, amanhã sendo realizada também no mesmo horário, às 9h45. Tiagão, mais uma vez muito obrigado pela sua disponibilidade, estar aí acompanhando
desde o primeiro programa Resumo Esportivo, você sempre conosco aí. E estamos, aos poucos a gente vai colocando a casa em dia, vamos fixar um horário, fixar um programa mais dinâmico para você, né? E o Thiagão sempre com a gente. Agradeço mais uma vez, Thiago, você está aí conosco. Um abraço, Vaguinho, ótima noite a todos e a gente se vê aí no próximo programa, um próximo boletim aqui do Resumo Esportivo. A todos uma ótima noite de futebol para todo mundo, né? É isso mesmo, uma boa sorte às equipes brasileiras, né, nas suas competições, tanto pela Sul-Americana como pela Copa Libertadores de América. Desejo a todos uma ótima noite e a qualquer momento um boletim do programa Resumo Esportivo a gente informa no Facebook, tá ok? Tenham todos uma ótima noite e até o próximo boletim do Resumo Esportivo.